Suponhamos que uma irmã estudiosa vem até você depois da reunião e diz: eu entendo que durante os últimos 1900 anos sempre houve cristãos ungidos na Terra. Mas recentemente vimos que não havia um escravo fiel e prudente provendo alimento espiritual no tempo apropriado durante todo esse tempo. O que isso quer dizer? Por que mudou o nosso entendimento sobre isso? Então, o que diria? Qual a resposta? Vamos considerar 4 pontos. Primeiro, o alimento espiritual. Qual é a fonte desse alimento? A Bíblia. Agora pense nos últimos 1900 anos. O que aconteceu com a Bíblia? Até mais ou menos o ano de 1455, não havia cópias impressas da Bíblia. E as que existiam eram copiadas à mão, muito valiosas, muito caras e muito raras. Então, como alguém teria acesso ao alimento espiritual? E mesmo que tivesse, a maioria das Bíblias era em latim. E a maior parte das pessoas na Europa não sabia o latim. Os historiadores dizem que até por volta do ano 1000, os reis da Europa, pelo menos alguns deles, nem sabiam ler. Então, se você não sabia ler, não tinha Bíblia ou não sabia latim, como teria acesso ao alimento espiritual? Até mesmo alguns clérigos católicos não se saíam bem nos estudos de latim. E por isso, eles decoravam a missa mais ou menos. E no domingo, tentavam repetir o que eles tinham tentado decorar. E às vezes eles simplesmente improvisavam porque não conseguiam se lembrar. Então, onde estava a fonte do alimento espiritual? Não é de admirar que a maioria dos reformadores protestantes originalmente fossem padres católicos, pois eram os únicos que tinham acesso à Bíblia e que a conseguiam ler. Assim, a fonte do alimento espiritual é o primeiro ponto. Mas digamos que você esteja entre 1600 e 1700 e agora você tem uma Bíblia. Mas qual é a atitude dos reformadores para com a Bíblia? Quase não havia diferença entre a atitude dos reformadores protestantes e a Igreja Católica. Muitos reformadores protestantes usavam apenas as partes da Bíblia que os agradavam. O resto, eles rejeitavam. Martinho Lutero chamou a carta de Tiago de carta de palha. Ele também não gostava nada da carta aos Hebreus. O motivo? Bem, os escritos de Paulo e Tiago não apoiavam algumas de suas ideias. Então, ele rejeitou esses livros bíblicos. Outra coisa importante é que Lutero, Calvino, Zwingli e Wycliffe acreditavam na predestinação, que Deus já decidiu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O que isso tem a ver? Logo vamos responder. Mas isso tem a ver, tem muito a ver. Então, a fonte de alimento espiritual nem sempre esteve disponível. E a atitude daqueles que tinham acesso à Bíblia nem sempre era a melhor. O terceiro ponto é divisão. Havia grande divisão entre os reformadores porque eles não aceitavam o que a Bíblia diz. Eles tinham suas próprias ideias, e para eles essas ideias eram mais importantes. Então eles nunca estavam de acordo. Era como se houvesse vários relógios e cada um marcasse uma hora diferente. Por exemplo, o uso de imagens. Lutero não era totalmente contra. Zwingli era. A ceia do Senhor. Lutero tinha praticamente o ponto de vista católico sobre isso. Ele disse, sim, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Apenas não é o sacrifício da missa. Já Zwingli disse, não, são símbolos. Apenas representa o corpo e o sangue de Cristo. O batismo de bebês. Esse era um assunto muito polêmico entre os reformadores. Muitos deles diziam, sabemos que a Bíblia não apoia o batismo de bebês, mas como é uma prática tão antiga, não vemos problema em fazer isso.
E se você não aceitasse? Os anabatistas insistiam na imersão de adultos. Então, o que os reformadores e seus apoiadores faziam? Eles os prendiam, os torturavam e diziam: "É a imersão que vocês querem? É isso que terão." Daí, eles os levavam até um rio e os emergiam na água até se afogar. Isso não foi feito pela Inquisição Espanhola. Eram reformadores protestantes enfrentando outros protestantes. Sabemos que, quando Henrique VIII passou a queimar os evangélicos ingleses, os evangélicos alemães ficaram contentes. Para eles, a morte era merecida, visto que tinham outro ponto de vista. Ana Bolena, se lembra dela, a segunda esposa de Henrique VIII? Ela foi decapitada. Mas uma das coisas que levou a isso foi que a Igreja da Inglaterra, supostamente protestante, soube que ela secretamente era evangélica e que apoiava a impressão e a distribuição da Bíblia. Assim, eles contribuíram para sua queda. Também usavam insultos como pagão, cachorro, porco. Era assim que os reformadores se referiam um ao outro. Então temos a fonte, a atitude para com a Bíblia e a grande divisão entre os reformadores. E por último, que atitude o escravo fiel e prudente teria para com a obra de pregação? Por incrível que pareça, a princípio, a Igreja Católica levou a comissão de pregar em todo o mundo mais a sério que os reformadores. Pense nas suas aulas de história. Quem levou o Evangelho para a China, tentou converter os americanos nativos e se aventurou na floresta amazônica? Não foram os reformadores. A princípio, não. Foram os católicos. Um historiador diz: os reformadores não estavam convencidos nem do valor, nem da necessidade do trabalho missionário estrangeiro. Martinho Lutero achava que os muçulmanos eram obstinados e que os judeus nunca seriam convertidos. Mas por que os protestantes pensavam assim do trabalho missionário? Voltemos à pergunta: o que isso tem a ver? No que eles acreditavam? Predestinação. Que Deus já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não só isso, mas também quais nações vão para o céu ou para o inferno. Então, para que pregar? Podemos ser influenciados com a seguinte atitude: Deus nunca vai permitir que pessoas boas morram no Armagedon, então não preciso pregar. A questão não é julgar essas pessoas. Não sabemos como Jeová se sente em relação a elas. Não sabemos se eram ou não ungidas ou se apenas tinham alguns problemas de entendimento. No início também tivemos problemas em nosso entendimento. Mas o ponto é que, se você prestar atenção, olhar claramente para a história, não vai encontrar um escravo fiel e prudente provendo alimento espiritual no tempo apropriado. Primeiro, no início, a fonte não estava disponível. Depois, a atitude para com o alimento espiritual nem sempre era correta. Daí houve divisão, grande divisão, entre os reformadores. E, por fim, a atitude para com a pregação. Foi um começo, mas não houve durante 1900 anos um escravo.